Estamos ao vivo, professor Ricardo Almeida. Boa tarde, espectadores do Análises Renais, sem o Renan, que já está sem o Renan há muito tempo. O Renan que está em uma agenda cada vez mais apertada, isso é natural, eu sei que vocês estão aí desesperados pelo Renan, mas ele estava hoje falando sueco com embaixadores, Sim. falando lá do Brasil para mais de 60 diplomatas, blá 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 blá. E estamos aqui eu para substituí-lo e também com o Carlos Henrique, que estaria aqui do meu lado, mas está atrasado, né? Para quebrar o estereótipo do que é o baiano que atrasa. Na verdade, quem atrasa esse programa é sempre o mineiro, o paulista, outras pessoas sem ser o baiano. Bom, a gente vai falar hoje do tema, que eu acho que é o tema que vai dominar essa live aqui e que dominará tudo o que está acontecendo aí na direita nesse momento, que é o vídeo da Michelle Bolsonaro. Vocês devem ter visto o vídeo da Michelle Bolsonaro, assistido o vídeo dela. Eu confesso que eu tive assim, a coragem de assistir aquele vídeo até o final. Vídeo muito chato, muito enjoado. Quem aí tá fazendo análise dizendo que agora Michelle Bolsonaro se demonstra um grande quadro político, blá blá blá, está completamente viajando na maionese mesmo. Teve um cara que falou isso, o Renan respondeu no Twitter, eu vi, e de fato é bem patética essa análise. Na verdade, o vídeo é um vídeo lido no teleprompter. Certamente ela estava lendo ali, assim, a posição dela assim, meio estática, falando, e o fato que estava todo ordenadinho. Não sei se foi feito por IA ou se alguém redigiu aquilo ali, mas assim, não tem nada demais, não é um grande vídeo, não é coisa nenhuma. É apenas a mostra de que a situação da família Bolsonaro não está nada boa e a Michelle, neste momento, está sendo a camisa 10 de uma certa campanha presidencial aí, que só está sendo beneficiada pelas notícias. Cada notícia que sai, mostra que a gente está assim, mais bem posicionado. Assim, é impressionante o que está acontecendo, né? Eu acho que esse realmente é o ano da colheita, isso tem sido falado muitas vezes. Nós tivemos, desde 2018, vários e vários anos difíceis. Os anos difíceis do MBL foram incontáveis. 2019 foi um ano muito difícil, que foi o ano do Derrete MBL. Fazer aqui uma retrospectiva, aliás. 2018 foi um bom ano. 2018 a gente teve uma eleição bem legal, assim, uma eleição com dois candidatos que tiveram uma boa votação, uma ótima votação. Tanto o Arthur quanto o Kim fizeram coisa em torno de 450 mil. 2018. Havia ali não digo uma simpatia é uma palavra forte, mas pelo menos uma certa licença em relação ao que poderia ser o governo Bolsonaro. Não sabia ainda que o governo Bolsonaro seria tão ruim quanto veio a ser. Então, bom, havia uma certa expectativa de que talvez ele fizesse alguma coisa. Nós tínhamos, na época, em 2018, uma relação próxima com Paulo Guedes. A gente chegamos a acreditar que o projeto Paulo Guedes para o Brasil, a agenda econômica liberal, ia realmente andar e que com isso nós conseguiríamos aí uma modernização econômica do Brasil. Havia essas crenças. Rapidamente essas crenças se mostraram falsas e rapidamente a gente abandonou completamente o barco, saindo de uma posição que tanto eu quanto o Renan caracterizávamos na época como sendo uma base crítica. A gente chegou a ser base, entre aspas, do governo Bolsonaro no iniciozinho, assim, nos primeiros meses, chegamos a ser base, e o termo que a gente utilizava para qualificar a nossa posição era base crítica. A gente estava ali, a gente apoiou o governo Bolsonaro no segundo turno de 2018, muito em função do fato de ele ser contra o PT. Tentamos, obviamente, alternativas antes do fato consumado, que o Bolsonaro era o governante. E daí, rolou em 2018. A gente, nos primeiros meses, nós tínhamos uma posição ali de base crítica, mas rapidamente a gente percebeu que o governo realmente... 2018 não. 2018 foi a eleição. 2019, corrigindo. Rapidamente nós percebemos que o governo não estava muito aquém de qualquer tipo de expectativa que a gente tivesse. Opa, olha só, olha ele. Eu tava aqui o tempo inteiro, você que não percebeu. Que mentira, eu já tava te difamando, viu? Olha aí. Eu disse, quem atrasa é o mineiro, não A o última baiano. live é porque você vai ver os comentários, você sabe que você é a estrela aqui do show, porque o pessoal comentava assim, ó, baita dupla, professor Ricardo tem que vir mais vezes. Eu falava, pô, aparecia agora, o cara tá sempre aí. É tipo, aí você é o cérebro, assim, do negócio, e o pessoal só tipo, eu sou mineiro, eu sou um cara meio bucólico, entendeu? Fica aqui assim,
ali o alívio cômico e você fica lá com os planos, os grandes planos do MBL e tal. Ó, tem queijos aí, sempre com a Paris. É sempre bom recebê-los aí, ó. Sempre a Tropa do Queijo, firme e forte aqui, demonstrando seu apoio a esse que é um dos nossos melhores quadros. A minha previsão foi essa. Eu falei que ia vir o meteoro, Michele Bolsonaro... Pois não é? É verdade. Chegou o meteoro, Michele Bolsonaro. A gente vai comentar bastante sobre isso. Agora antes de você chegar, eu tava fazendo uma retrospectiva sobre os anos de dificuldade, os anos de amargor do MBL. Porque a gente passou amargor... Em 2018, não. A gente teve uma boa eleição. Eu tava dizendo, foi o último ano bom do MBL. Mesmo assim, bom. Falando em termos gerais. 18. Porque aí veio 19, e 19 teve o derrete. Aí 2020, olha só, 2020 foi um grande ano, no sentido que teve uma belíssima campanha do Arthur, prefeito e tal, maravilhosa. Só que nós elegemos aqui em São Paulo três vereadores. Foram 3 vereadores eleitos e os 3 não estão. Um deles é um vereador de base lá, o Marlon, que se mandou, não tinha nada a ver com o nosso projeto. E aí você teve o Rubinho, que também saiu, né? Teve o Holliday que saiu, nos termos que o Holliday saiu, que vocês acompanham aqui como é que tá. O Fernando Holliday, que depois se bolsonarizou assim de forma descarada, acho que o termo é esse, assim, é um pouco assustador o que o Holliday bolsonarizou, dado que eu conheci o Holliday, e o Holliday era o menos bolsonarista de todos, assim, ele era o mais, assim, avesso ao Bolsonaro, ele tinha quase ele uma era verdadeira... o cara um dos mais liberais, assim. Ele era centrista. O Holliday teve um debate amistoso, obviamente, com o Kim sobre as eleições norte-americanas, em que o Holliday defendeu a Hillary Clinton. Caramba! Sério. Você tem muito tempo, vocês não vão lembrar disso. Mas rolou. O Holliday, para os nossos padrões, ele era praticamente um progressista. E assim, obviamente, dentro da moldura do que é a direita do MBL, enfim. Não era um progressista como a Erika Hilton, né? Mas ele era bastante ao centro e ele tinha uma ojeriza muito forte do Bolsonaro. E tinha mesmo, era o que mais tinha. Ele tinha mais ojeriza do Bolsonaro do que, sei lá, o Renan tinha na época, ao Bolsonaro. E aí ele ter bolsonarizado é uma coisa que assim, me deixou um pouco assim, caramba, realmente o cara está disposto a vender as suas convicções. Mas enfim, não vamos ficar falando demais dele. E aí 2020 teve esse problema. Aí veio 2021... que foi um ano ok, assim, a gente começou a fazer um monte de coisa, academia, beleza, mas assim, não teve nenhuma novidade, porque não era ano eleitoral também. Aí veio 2022, ano super europeu, né? Difícil, não, 2022 foi assim, um dos piores anos de todos, foi assim, terrível. Chegou mais perto de fechar em 2019 ou 22? Uma boa pergunta, hein? Putz, não sei. Não. Acho que 2022 foi pior. Não, mas não chegou. Não se cogitou fechar. Não se cogitou fechar. Eu acho que quando é que foi a operação dos 400 milhões? A operação FIC dos 400 milhões? Eu acho que ali, particularmente para o Renan, ali foi o pior momento. Eu fiz a revisão do prefácio que vai sair uma... Não sei se eu posso falar isso. Bom, vai sair um livro sobre 2020. Em 2020 também, né? Não, 2020 foi assim, foi 2020. Nossa, então 19, 20... É isso, 19, porrada, 20, porrada. 22, porrada. 21 foi de onde que vai vir a porrada 21, agora, né? Mais ou menos. Aí 23, ok, ano de transição, mas assim, sofrendo muito por 22. Isso sem falar que a gente também tentou impeachment do Bolsonaro, que não deu certo, fizemos um esforço enorme para fazer manifestação e não rolou. Enfim... Foi assim, complicado. E aí, 2024 também, fomos para uma eleição difícil, novamente difícil. E eu tava falando tudo isso porque realmente parece que esse ano as coisas estão abrindo. A gente está numa posição que os horizontes nossos estão abrindo. As coisas que nos cercam e que nem dependem da gente estão simplesmente se encaixando aqui e ali. E isso é muito bom, porque realmente parece que a gente está num bom ano. Eu estou animado, coisa rara, eu não sou uma pessoa muito otimista, eu gosto de ser sempre realista para pessimista, mas eu estou otimista aí. E tivemos essa grandíssima notícia da senhora Michele Bolsonaro fazendo as vezes aí de camisa 10 do Renan. Por favor, a sua análise sobre ela, porque você solteiro, né? sobre isso. Michele, qual que é o sobrenome? Digam aí nos comentários, ela tem um sobrenome de solteira, que estão chamando ela por esse nome aí pra dar uma zoada. Firmo, Michele Firmo aí. Mas veja só, eu aqui
Entendeu? Pra provar que eu não sou somente o Pink aqui do Pink Cérebro nessa relação. Também sou cérebro. Porque olha só, eu falei que eu achava que o motivo pro Zema não estar retirado a candidatura já, dado que no cenário atual ele não tinha chance pra nada, é que se viesse algum meteoro em cima do Flávio, e eu falei, esse meteoro ele poderia incluir Michele e Nicolas, ia estar um pessoal assim aguardando. E veio, né? Ou ainda não acho que é um meteoro grande o suficiente para justificar o Zema entrar, mas baita meteoro e que já pode inviabilizar a candidatura do Flávio, se é que já não tava pelos áudios. Você acha que pode inviabilizar a candidatura do Flávio? Ou melhor, inviabilizar a vitória do Flávio. Não a candidatura, a vitória do Flávio. Sim. Mas pelo seguinte, né? A gente sabe que a diferença entre Flávio e Bolsonaro em 22 foi de menos de 2%. Então, cada migalha de apoio conta, né? Tanto é que você vê o Flávio fazendo todos esses acenos de pele da misoginia, de tentar se moderar um pouco, não ser tão radical. Ele sobe no caminhão de som naquela manifestação, a última que teve na Paulista, que reuniu 60 mil pessoas longe daquele auge dos milhões que o Bolsonaro colocava. E ele sobe lá no caminhão e fala com orgulho porque foi o Bolsonaro que colocou o Bolsa Família com R$600. Então, assim, é esse clima dele ali, né, tentando falar, cara, da última vez foi por menos de 2%. Eu preciso de todo mundo da última e mais um pouco. Então, a situação já estava complicada. Vieram os áudios para o Vorcaro, e aí os trackings, as pesquisas começaram a colocar, dependendo da pesquisa, 3% de pontos de vantagem para o Lula, dependendo de 5, 6. Então, assim, ali talvez já tivessem inviabilizado uma vitória. Agora, meu amigo, que é onde o Flávio precisa de apoio, principalmente entre o voto no Nordeste, o voto feminino, e onde a Michele mais tem penetração política, é justamente no voto feminino evangélico de Norte, Nordeste, Centro-Oeste também bastante, né, os rincões do Brasil. No Nordeste ela tem particularmente força? Eu não sabia disso. Assim, afastado das capitais que ela tem mais... Ela tem uma penetração muito grande nos interiores do Brasil. Eu tenho um amigo que o pai dele faz ralis, organiza, assim, dos maiores do Brasil, grandes ralis. Caramba. E vai, assim, pro interior do Mato Grosso, interior da Bahia, né? Vai assim. Esse meio hobby de milionário, que às vezes reúne um monte de milionário lá e ele é um cara que organiza isso, né? Esse pai do meu amigo. E aí o meu amigo... Você vê que o cara é bem relacionado, hein? Se não tiver doação pra gincana, eu vou dizer que tem uma coisa errada aí. É verdade, eu tenho que correr atrás disso. Você tem que correr atrás dos amigos. Meu amigo, quanto tempo que a gente nos fala? São amigos do pai de um amigo meu, então eu vou ter que chegar assim, opa! Primo do primo do primo é primo. E veja só, esse meu amigo, né, dado que o pai dele ele trabalha lá organizando isso, ele, desde pequeno, ele vai em muitos desses ralis, e assim, é uma coisa bem roots, assim, então o cara pega, vai pro interior, eu falei, interior do Mato Grosso, da Bahia, às vezes vai até pra outros países aí, ficando na América Latina, né, e ele fala, por exemplo, que quando ele chegou no interior do Mato Grosso, ele às vezes via as mulheres falando mais da Michele Bolsonaro em alguns lugares do que do próprio Bolsonaro. As mulheres evangélicas. No interior do Mato Grosso, as mulheres evangélicas. Ele falou que ele foi em algumas cidades ali no interior e que tem isso mesmo. A Michele ela colou essa imagem nas... O Antum, ele fala que são as mulheres de saia longa, né? As mulheres de saia longa, é verdade. As evangélicas. Então, assim, é um tipo de voto que vai fazer uma diferença ferrada pro Flávio. Não é que a Michele tem que tirar 20% do eleitorado do Flávio, mas ela não precisa. Pra ela inviabilizar a vitória do Flávio, precisa tirar... Se a cada 10 pessoas que vão votar no Flávio, 2 a Michele impedir de votar, já acabou, entendeu? Então, esse que é o negócio. E ela sabe disso. E ela é ardilosa. Ela faz aquele jogo meio feminino, assim, de se pagar de inocente ao mesmo tempo que tá com veneno ali no discurso dela e sabe, meio que tirando o corpo assim e falando, quis ajudar, mas então você fala, estarei aqui torcendo, sabe, de um jeito meio assim, meio passivo-agressivo, e ela sabe o que ela tá fazendo e colocou a faca no pescoço do Flávio, cara. Eu acho que agora, pra ficar pior pro Flávio, não sei, talvez só o Nicolas que fosse pior assim, e olhe lá, porque o Nicolas ainda tá numa demografia, eu acho que até a demografia que a Michele atinge talvez seja até mais essencial. Eu acho que o Nicolas não vai fazer nada e eu acho que o Nicolas é, digamos assim, a eminência parda oculta de todas essas coisas aí. Ele não vai, ele próprio se colocar em nenhuma circunstância contra o Flávio publicamente. Não acho que ele vai fazer isso mesmo. Eu acho que o Nicolas, ele é o cara que... Ele fica ali, entendeu? Vai todo mundo pular de paraquedas e ele fala, vamos! Ele fica, entendeu? Todo mundo pula. Aí foi o Zema, ele, boa, Zema! Aí foi a Michele, ele, opa, tô aqui. Esse molequinho aí é sabido pra essas coisas.
Mas de fato, foi um vídeo bem forte, assim. Ela fez esse vídeo e tá tendo repercussão, teve muita gente a favor dela, os comentários são majoritariamente positivos pra ela. Agora ela não digo que se desdisse, mas ela falou, não, eu tô com o Flávio, não sei o que, mas é aquela coisa, né? Tô com o Flávio, mas me respeita. Tô com o Flávio, mas me respeita. Você sabe o que tá acontecendo, né? De uma maneira geral, assim, resumindo a situação do Flávio. O Flávio tá sendo amplamente questionado na sua liderança por todo mundo.